Bom dia, povo de Deus. Alegria estar aqui com vocês. Eu quero pedir que cada dia você não pare de orar pelo Espírito Santo. E não esqueça de pedir umas 30 vezes durante o dia. E você vai ver que algo diferente vai acontecer na sua vida. E você sabe que cada dia que passa, Deus quer mais do Espírito sobre você, certo? Até virar uma chuva. Hoje nós temos alguns pingos de chuvas, mas um dia nós teremos uma chuva torrencial, a chuva serôdia, que vai segurar os valores desta igreja, os valores desta obra. Quero mandar meu abraço lá para o pessoal de Araxá, a irmã Leci e várias outras irmãs, irmã Maria Helena, e também o pastor Newton Lima. Um abraço para todos vocês, foi uma alegria estar com vocês, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Queridos, neste momento eu quero fazer mais uma oração, tá bom? Vamos orar? Para que Deus esteja conosco. Mais uma vez, Senhor Deus, nos colocamos nas tuas mãos. Senhor Deus, que todas as barreiras e impedimentos sejam retiradas para que o teu Santo Espírito possa fluir em nós de tal forma que sejamos motivados a fazer o teu trabalho, abreviando a volta de Jesus aqui a este mundo. Batiza-nos com teu Santo Espírito agora e nos movimente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nesse período do ano em épocas de eleições e nomeações nas igrejas. Algumas já terminaram as suas nomeações, outras estão em reuniões, em comissões. Alguns campos estão em assembleia. Eu estou com a revista Adventista aqui, que eu vi pelo menos 5 associações estarão, algumas já estão em assembleias quadrienais e etc. Inclusive Brasília, né? Agora o pastor Wagner está com a sua associação aí em assembleia de nomeações para escolher os novos oficiais, os presidentes, secretário, tesoureiro e os departamentais, e as igrejas para escolher os novos oficiais da igreja. Tudo isso é muito válido em cumprimento à organização da igreja. Agora veja, como é que a igreja apostólica primitiva agia? Como é que eles procediam com relação a nomeações, quando se precisava de cargos para desenvolver essas funções? E como você reage também se você foi escolhido para um cargo? Como era o procedimento e como deve ser o procedimento hoje? Cargos e funções são coisas interessantes. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Está lá escrito em Lucas capítulo 6, verso 12. Noite inteira orando, para que não errasse, certo? Ele escolheu 11 discípulos e um se ofereceu. Você sabia que Judas se ofereceu para ser um dos discípulos de Jesus? Pois é. Veja, nós precisamos de cargos e funções na igreja, certo? E como são efetuados? Não vou exercer nenhum cargo esse ano, diz alguém. Não vou ter nenhuma função. Vou tirar férias das minhas atividades na igreja. No próximo ano não quero nenhum cargo. Já ouviu alguém falar isso? Meus amigos, nós precisamos lembrar que o pior erro que existe é cometer alguns pecados e assim mesmo gostar do pecado. E alguns até defendem o pecado. Spurgeon dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e a si mesmo achar que é feliz. Não cometa pecados tendo a igreja escolhido você para uma função, para um cargo, diácono, ancião ou qualquer outra atividade no Ministério da Mulher, Ministério da Criança, sei lá.
e você rejeitado. Esse ano vou tirar férias. A igreja primitiva não fazia isso. A igreja orava e escolhia os seus líderes. Vamos abrir a Bíblia? Foi para isso que nós viemos, não é? Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, que a Bíblia chama de Atos dos Apóstolos, mas são atos do Espírito movendo a igreja. Atos capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando a igreja precisou de eleger alguém para algumas funções. Vamos ler desde o versículo 1, né? Para a gente ver o contexto e veja o nome de alguns diáconos que foram escolhidos para servir aquelas viúvas que estavam passando necessidades na igreja. Capítulo 6, Atos, capítulo 6, versículo de 1 em diante, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que eram os gregos que se converteram ao cristianismo, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade. E elegeram, olha o nome deles: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, vamos daqui a pouco mencionar Filipe também; Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Então, vejam, quando a igreja escolheu, a igreja orou e a igreja pediu algumas características para que as pessoas pudessem realmente serem escolhidas, teria que apresentar pelo menos 3 características. Sabe, se você buscar a Deus em oração, se você buscar a Deus como nunca buscou, você vai experimentar coisas que nunca experimentou. Isso é real. Então, se nós buscarmos a Deus como nunca buscamos, vamos experimentar coisas que nunca experimentamos antes. Porque a verdadeira oração não acontece até que você ore. A verdadeira ação não acontece até que você ore. Alguém disse: você pode fazer mais do que orar depois de orar, mas você não poderá fazer mais do que orar antes de orar. Então, a oração, também pela chuva serôdia, deve ser uma constante na sua vida. Sabe, queridos, aqui a primeira característica que a igreja primitiva precisava ver numa pessoa é ser de boa reputação. Boa reputação, boa fama. A mulher samaritana, lá junto ao poço de Jacó, que nós estudamos na lição da escola sabatina na semana passada, ela tinha boa reputação? Não. Ela ia, inclusive, buscar água em torno de meio-dia para não encontrar-se com ninguém. A reputação não era muito legal. Interessante. Ela não era de boa reputação. Então, ela fugia das coisas. Então, cuidado com pessoas de má reputação que você coloca em cargos na igreja. Interessante, mas Jesus se encontrou no versículo 3, João capítulo 3, com Nicodemos. Este era de boa reputação. Interessante, Jesus se encontra sozinho com um homem de boa reputação, meia-noite. E se encontra também com uma mulher de má reputação, meio-dia. E sabe, nós precisamos lembrar que Jesus tem interesse na salvação de quem quer que seja, qualquer pessoa que se achega a Ele, que busca a Ele. Nós estamos aqui para buscarmos a Deus,
buscarmos o Espírito Santo. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E nós precisamos escolher bem as pessoas para as funções da igreja, não é mesmo? Olha, se você fosse gerente de uma grande multinacional ou de uma empresa qualquer, e se apresentassem dois candidatos para você escolher. O primeiro, ele é honesto, uma pessoa de caráter, mas não tinha muitas habilidades, mas era honesto e de caráter. A outra pessoa era muito capaz, com vários diplomas e desonesta, desonesta. Qual das duas você escolheria, a primeira ou a segunda? Claro que seria a primeira, na verdade, que mesmo não tendo muita habilidade, mas era honesto e de caráter. Sabe? Isso significa boa reputação, honesto e de caráter. E a Igreja Apostólica Primitiva precisava de gente capaz, honesta e de caráter, que cria em Jesus Cristo como o único Salvador pessoal. E sabe, Estevão era um desses homens. E a igreja escolheu Estevão. Por quê? Porque ele estava completamente entregue ao cristianismo. Estava disposto a sofrer o que fosse por amor a Jesus. Não havia ninguém ou nada que ele amasse mais do que o Salvador. Estevão era um homem de Deus. E o mesmo brilho que estava no rosto de Moisés estava também no rosto de Estevão. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Essa era a segunda característica. A primeira é boa reputação. A segunda, está cheio do Espírito Santo. Então, a mudança feita pelo Espírito Santo no coração de Estevão foi revelada nas suas palavras e também na sua fisionomia. Ele permitia que esta mudança ocorresse completamente nele todos os dias, na vida dele. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Como é o seu rosto? Como é o seu rosto na igreja? Como é o seu rosto em casa, na família, principalmente quando alguém comete um erro ou quando alguém discorda de você? Como é o seu rosto no seu trabalho? O que você está revelando? Você sabia que o seu rosto é um cartão de visitas? Você sabia que se você der um sorriso para alguém, alguém vai sorrir para você? Você sabia se você fizer uma careta para alguém, alguém vai fazer uma careta para você? Por quê? Porque nós não comunicamos o que nós queremos, mas nós comunicamos quem nós somos, aquilo que realmente nós somos. Estevão tinha rosto de anjo. Você já orou por isso? Para ser pessoa de boa reputação, cheio do Espírito e ter o rosto angelical, o rosto de um anjo? Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos, sabe por quê? Porque a expressão aumenta a impressão. A expressão aumenta a impressão. Tem gente que parece que foi batizado no suco de limão. Só vive com a cara feia e azeda e ainda só fala de doença e de coisa ruim. Ei, vamos focar em coisas mais altas? Vamos focar no céu? Vamos focar nas alturas? Vamos focar em Jesus? Vamos focar no Espírito Santo de Deus? Outra característica muito especial que tinha Estevão, além de ser de boa reputação e cheio do Espírito Santo, era pessoa de sabedoria. Três palavras eu gostaria de definir para vocês. Eu não vou dar uma aula de semântica, mas semântica é a parte da literatura que estuda o significado real das palavras. Então,
As três palavras que eu gostaria de deixar clara é a palavra conhecimento, a segunda é a palavra inteligência e a terceira é a palavra sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é agregar informações, é juntar informações, juntar, juntar, juntar muitas informações, muitas ideias, muitos pensamentos, muita coisa. Isso é conhecimento. E o que é inteligência? Inteligência é organizar essas informações. Porque tem gente que tem muita informação, mas desorganizada. E tem gente que diz assim: está fugindo mais, está correndo mais do que juiz de doido. Juiz de doido tem muita informação, mas não está organizada. Então, inteligência é saber organizar as coisas, é ter capacidade de organizar para quando precisar você possa evocar a memória. Na psicologia a gente chama evocar, evocar a memória, certo? É, alguns chamam lembrar, mas o termo técnico é evocar, evocação. E sabe de uma coisa? A terceira palavra chama-se sabedoria. Então, a primeira é juntar conhecimento, agregar conhecimento. A segunda é inteligência, organizar o que você conhece. E a terceira é sabedoria. Sabedoria é praticar aquilo que você conhece, organizou e agora vai praticar. Praticar com especialidade no desenvolvimento, no crescimento para a otimização. Em outras palavras, sabedoria é praticar coisas boas, que otimiza, que faz de você uma pessoa melhor, certo? Sabedoria é fazer de você um ser celestial, um ser especial, um ser de Deus. E sabe, Estevão tinha essa característica. Você vê no versículo 9 e 10, capítulo 6, versículo 9 e 10. Observem. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamado libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos assírios, da Cilícia, e discutiam com Estevão. Olha, fizeram uma junta acadêmica e teológica para discutir assuntos relacionados a Deus, a Bíblia, sobre isso e também contra Estevão. E versículo 10 diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Estevão falava. Não tinha para ninguém. Era um homem muito sábio, muito prático, muito capaz. E a sabedoria enchia. Lá no Nordeste diz assim: Estevão dava de lavada em quem se aproximasse dele para falar alguma coisa de Bíblia. Ele sabia profundamente. Sabe, queridos irmãos? E aqui mostra sabedoria e ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele retém todo o conhecimento, as profundidades do conhecimento de Deus, ele prescruta toda a profundidade do conhecimento de Deus, e ele conhece os corações humanos, ele conhece a tendência dos corações humanos. Então, quem tem o Espírito Santo tem muita sabedoria. Por isso que você e eu devemos buscar do Espírito todos os dias. Mas, se você observar, capítulo 7, versículo 55, Atos capítulo 7, verso 55, mostra mais uma vez Estevão cheio do Espírito Santo. E agora, o pessoal queria apedrejar Estevão, certo? Capítulo 7, verso 54 diz: Ouvindo eles isto, enfureceram-se, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Olha a paz, a serenidade. Estevão fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por que que Jesus se levantou neste momento? Jesus está sentado à direita de Deus Pai, lá no céu, e fazendo o trabalho de juízo investigativo. Por que que ele se levantou nesta hora? Sabe para quê, queridos? Para presenciar a coragem de um homem que estava disposto a dar a vida por Jesus. Jesus se levanta com um gesto de honra para dizer: vai, filho, faz isso. E com a morte de Estevão, fechou um ciclo para os judeus, a rejeição dos judeus como nação. Infelizmente, o Estado de Israel não vai mais ser salvo como nação, como eles pretendiam. Agora, algum israelita que quiser ser salvo, algum judeu, tem que buscar individualmente o Salvador Jesus Cristo. Porque com a morte de Estevão, fechou aquele ciclo, certo? Porque eles rejeitaram o divino, rejeitaram pessoas cheias do Espírito Santo. E Jesus Cristo honra aqueles que realmente buscam a Jesus e busca também o Espírito Santo. Estevão fazia curas e milagres, sabiam? Ele também fazia muitos sinais e muitas curas, porque a Bíblia fala que realmente ele era cheio do Espírito Santo. Se você observar, no livro Grande Conflito, na página 612, diz também: os servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, eles se apressaram-se de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será pregada a advertência da volta de Jesus. Operação prodígios e os doentes serão curados e sinais e maravilhas serão e seguirão os crentes. Isso é muito interessante. Nesses últimos dias, pessoas cheias do Espírito Santo vão fazer curas e milagres, assim como na igreja apostólica primitiva, que os apóstolos foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer esta obra, para fazer esses sinais e fazer muitas curas, conforme está escrito aqui na palavra de Deus. A fé não se desenvolve num parque de diversão, já falamos isso aqui, mas num campo de batalha. Não é deitado num alojamento que se faz marinheiros fortes, mas no meio da tempestade, não é verdade? É no meio da tempestade. Por que que eu estou citando isso? Sabe por quê, queridos? Porque tem textos bíblicos e tem texto no Espírito de Profecia que a chuva serôdia vai ser derramada sobre pessoas em movimento, pessoas que são usadas por Deus para fazer o trabalho. Não pense você sem cargo nenhum na igreja, sem fazer nenhuma atividade, que você vai receber a chuva serôdia, mas não vai mesmo, porque o Espírito Santo de Deus será derramado sobre alguém que está em movimento. E se você quiser alguns textos sobre isso, eu posso dar pessoas que devem se santificar e estar a serviço. Se não tiver a serviço, não vai receber a chuva serôdia. Vamos ver alguns desses textos? Um deles diz assim: a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou a um povo. Em outras palavras, a chuva temporã que caiu sobre a igreja apostólica não parou de cair. Ainda está caindo, mas vai cair para aqueles que buscam. Então, Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes até o presente, o Consolador tem sido enviado a todos que rendem inteiramente, aos que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Então, o batismo do Espírito Santo tem um objetivo: servir ao Senhor e ao serviço do Senhor, a todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal
O Espírito Santo vem como consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Então, a chuva serôdia ainda está caindo, ou melhor, a chuva temporã ainda está caindo. Nós é que precisamos buscá-la. Nós que precisamos ir atrás. Nós precisamos ver que Jesus ainda quer derramar estas bênçãos. Outro texto, nós podemos ver que a chuva serôdia não virá até que a maioria da igreja esteja envolvida na salvação de outras pessoas. A maioria. Em outras palavras, chuva serôdia virá quando você estiver em movimento, estiver em atividade, exercendo cargos na igreja, fazendo o que o Espírito Santo está indicando, o que o Espírito Santo deseja lhe transmitir. E sabe, muita gente não está querendo cargo, não está querendo se envolver, não está querendo responsabilidade, não está querendo pegar no arado, certo? Se você observar, o Espírito Santo sempre movimenta a igreja quando ela busca. Capítulo 8, versículo 29. Atos, capítulo 8, verso 29. Eu disse que ia voltar a falar sobre Filipe, que era um dos diáconos. E aqui mostra o capítulo 8, verso 26, que um anjo apareceu para Filipe, mas no versículo 29, olha o que aqui diz. Atos, capítulo 8, verso 29. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ei, você gostaria de ouvir essa voz também? A voz do Espírito Santo falando ao teu coração? Aproxima-se dessa pessoa. Fala de Deus para ela. Faz uma pergunta para ela assim: olha, o que que eu posso fazer por você hoje para você se sentir feliz? Faz isso, faz essa pergunta. E algumas pessoas dizem: é tão pouco, só preciso de um prato de comida, só preciso de levar alguma coisa para casa hoje. Tão pouco, eu só gostaria de uma oração. Eu só gostaria que você dissesse: eu preciso de você para ser feliz, eu te amo. E sabe, se você observar também no capítulo 13, versículo 2 e 3, o Espírito Santo está dizendo, Atos capítulo 13, versículo 2 a 4. Observe como o Espírito Santo quer pessoas em movimento. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. É para ficar sem cargo na igreja? O Espírito Santo está chamando para você não querer nenhum compromisso com ninguém? Não. Queridos, olha aqui, ó. O Espírito Santo diz: separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Se vocês observarem, tiveram uma vida ativa. O Espírito Santo movimenta pessoas. Se você não quer movimento, não peça o Espírito Santo sobre sua vida. Porque se você pedir o Espírito Santo sobre sua vida, você vai receber movimento. Você vai ouvir a mensagem. Este é o caminho, andai por ele. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos de conhecimento, inteligência e sabedoria, o batismo do Espírito Santo. Porque se alguém tiver muito conhecimento sem movimento, muito conhecimento sem o Espírito Santo, a gente se assemelha ao inimigo. O inimigo, ele é cheio de conhecimento, mas não de prática. Adquirir conhecimento e não praticar, nos assemelhamos ao inimigo.
e conhece muito, mas não faz nada. Nós gostaríamos que você pensasse sobre isso. Será que o Espírito Santo está tocando em você para você repensar seus cargos, suas funções, suas atividades? Ah, pastor, mas só pode trabalhar quem tiver cargo na igreja? Não, certo? Eu não preciso de cargo na igreja para fazer a obra do Espírito Santo. Mas se você tem cargo da igreja, faça a obra de Deus. Faça o trabalho de Deus. Se você não foi escolhido para nenhum cargo, faça a obra de Deus. Faça. Você é chamado para salvar e para servir. Seja um instrumento do Espírito Santo, nas mãos do Espírito Santo, porque a chuva serôdia virá para quem está em movimento. A chuva serôdia e o batismo do Espírito Santo vai te colocar em movimento. Faça alguma coisa. Faça pelo seu semelhante. Agora está se aproximando a época do Natal. As luzes já estão piscando. O comércio explora muito isso, é verdade. Mas nós podemos fazer algumas coisas por alguém. Levar uma cesta de Natal, levar uma cesta básicas, não somente na época do Natal, mas toda época. Mas eu quero contar uma história que mexeu também comigo. Aquele hospital era um hospital de pessoas acometidas de câncer. Muitas crianças com a cabecinha raspada, sem nenhum cabelo, doentinhos, semelhante aqui ao Hospital de Barretos. E sabe, aquele diretor viu que era noite de Natal e ele foi ao hospital. Ele estava fechando alguns compartimentos do hospital, quando de repente ele escutou algumas passadas no corredor. Era uma criança, um menininho, carequinha, tímido, e o diretor chegou e disse: O que foi, filho? O que você está fazendo aqui? E o diretor se aproximou, Fernando Silva, se aproximou, se abaixou e ficou ao nível da criança. E a criança sussurrou no ouvido dele, disse: Tio, diga a todo mundo que eu fiquei aqui. Diga a todas as pessoas que eu fiquei aqui. Sabe, era noite de Natal. Uma criança ficou lá, sem aquelas festas do Natal, não é verdade? O que você faria? Será que o Espírito Santo comoveria o teu coração para visitar, para cuidar? Vinde, benditos do meu Pai. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, deste de beber. Estava enfermo e me visitaste. Entra no gozo do teu Senhor. Pessoas do Espírito Santo, pessoas movidas pelo Espírito Santo. Não deixe a humanidade sofrer se tiver ao seu alcance fazer alguma coisa. Movimente-se, irmão. Minha irmã, se movimente, faça alguma coisa, porque o Espírito Santo será derramado sobre pessoas em movimento. Nesta manhã eu quero orar por você agora. Quero pedir, por favor, faça assim como Estevão, que era pessoa que tinha muito conhecimento, muita sabedoria, boa reputação, mas ele estava em movimento. Sabedoria, reputação e cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Pai, nós entendemos a mensagem, nós recebemos a lição. Nós sabemos que tem muitas pessoas que ficaram lá e nós precisamos dizer para o povo que essas pessoas estão lá, estão sofrendo. Senhor Deus, nós queremos estar em movimento. Nós queremos receber o batismo do Espírito Santo.
Nós queremos que a sala 57 seja um canal de bênção para fluir as bênçãos do Espírito Santo. Santo Deus, nosso Pai, abençoa cada pessoa que aqui está e aqueles que vão assistir depois também, que sejam tocados pelo Espírito Santo, que essa mensagem seja traduzida para a necessidade de cada coração. Abençoa-nos hoje, batiza-nos com teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque tu prometeste. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que maravilha, né, pastor? Ser, sermos recordados. Na verdade, é essa a expressão, né? Eu falo aqui, a primeira campanha de comportagem que eu liderei, pastor, foi no estado do Tocantins. O diretor de publicações, o senhor conheceu demais, pastor Joaquim Neto. E o presidente, na época da missão do Tocantins, pastor Marco Militão. Também eu creio que o senhor conhece, acho que está na região aí, do Nordeste aí, tá por aí, né? E nessa, o pastor Marco Militão foi na campanha de comportagem falar conosco. E eu gravei uma frase do pastor Marco que hoje está traduzida aqui dentro do que o senhor colocou. Ele disse o seguinte: Deus só abençoa quem está em movimento. Deus, naquele dia eu guardei isso. Estava ali na campanha, liderando os meninos, ele foi fazer o devocional e ele disse: Deus só abençoa quem está em movimento. E o que o senhor colocou aí, né? E na igreja, pastor, às vezes eu faço o seguinte: tem pessoa igual o senhor colocou, às vezes ela não foi escolhida para o cargo, né? Mas se você chega, por exemplo, o senhor, se eu não me engano, o senhor cuida do Ministério da Família na tua igreja, é isso? E se perguntar para o senhor na tua igreja, falar, pastor, o senhor precisa de pessoas para te ajudar nesse ministério, eu tenho certeza que a tua resposta é sim. Chegar um casal se oferecendo. Então, assim, olha, às vezes a pessoa não foi escolhida diretamente pela comissão, mas assim, ela pode chegar em alguém, olha, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Imagina essa igreja em movimento, né? E é isso, eu creio que o senhor tocou o meu coração, né? Para que a gente entenda. A minha maior tristeza como pastor é quando a gente chega na comissão e alguém diz assim: olha, o fulano já mandou avisar que ele não quer fazer nada. Então, assim, eu já recuso chamar de Deus para a minha vida, não importa qual seja, né? E que não seja esta a realidade aqui de nós da sala 57 ao recordarmos aqui dessa mensagem do pastor Abidoral aqui esta manhã, que daqui saia pessoas que se não forem escolhidas, que elas cheguem e falem, estou aqui, estou pronto, eu quero atuar, quero trabalhar, né? E pedir essas três marcas que o senhor colocou, né? Pedir a sabedoria, orar em Deus e fazer o que está ao nosso alcance para ter uma boa reputação. E o batismo aqui, eu gostei do senhor hoje, que diz que pelo menos 30 vezes por dia eu vou aumentar aqui no meu celular, pastor. Mas não é para a gente insistir mesmo e orar Sim, o sim. coração até ser transformado, porque a expressão aumenta a impressão. Obrigado, viu, pastor? Eu deixei uma mensagem para o senhor no WhatsApp aí, dá uma olhada aí e vê se é possível e me dá um retorno aqui, tá bom? Queridos, Fechado. Os paulistas dizem assim, fechado. ó, mas antes do senhor, alguém me lembrou que o pastor Marco Militão é o presidente ali da Associação Cearense. Então, quem encontrar Está em com ele por aí, Fortaleza. Está em quem encontrar Fortaleza. com ele, fala assim, ó, nós encontramos um rapaz, eu não sei se na época eu estava no teológico, fala, ó, ele ouviu a tua mensagem e hoje eu faço parte de uma sala que nós temos aqui e eu carrego aqui ali, estamos em movimento. E, pastor, mas antes aqui eu quero lembrar o senhor que eu amo você, viu, pastor? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, pastor Abidoral, e eu creio mais em Deus porque você existe e está sempre pronto a servir ao Senhor e espero em Deus que eu consiga trilhar essa jornada tua aí também de prontidão, de serviço, né? Eu creio que hoje eu vejo o senhor aí e eu falo, rapaz, acho que o pastor Bidoral hoje, é, jubilado, tô achando que o senhor está atuando mais que nós que estamos nativos.
Estamos em movimento, meu pastor, mas eu te amo também, você sabe que eu te amo antes da sala 57, né? Eu, também a sua família, teus filhinhos, lembro deles, certo? Muito ativo. Penso nos meninos energéticos, parece que estava a 220 por hora. Um abraço para todos eles, para a família inteira e para todos da sala 57. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque todos vocês existem. Um abraço. Amém. Que maravilha, viu, queridos?